Mano, os torcedores do Porto falaram tudo sobre o empate contra o Palmeiras. Vamos dar uma olhada. O Palmeiras só sabe bater. Os palmeirenses, os brasileiros no geral, são tão pequeninos que festejam empates. Ou agora um empate virou uma vitória. Eu não sei como é que é o futebol lá no Brasil, mas aqui um empate é um ponto. Cara, um português quer falar de futebol para um brasileiro. É inacreditável isso pra mim. E teoricamente o melhor clube do Brasil não consegue ganhar a um Porto horrível. Um Porto que é um dos piores Portos dos últimos anos. O Abel Ferreira, sempre a mesma coisa. Mais um jogo sem ganhar ao Porto. Agora podem chorar à vontade. O resultado ficou 0-0. E o Palmeiras é incompetente. Muita chance e 0 golo. Portanto, continuamos na mesma. É horrível. O Palmeiras é horrível. Não conseguiram fazer um golo ao guarda-redes reserva do Porto. Mais uma vez repito. Ao Porto mais fraco dos últimos anos. Portanto, eu não tenho que respeitar nada. São pequeninos, muito fraquinhos. Agora vamos ver se o Palmeiras passa à próxima fase. Porque neste jogo não foi competente. Cara, eu acho que o Porto foi muito mal. E o Palmeiras jogou sim bem, conseguiu ir pro ataque, conseguiu quase fazer gol. Claro, desperdiçaram muitas chances, mas o Palmeiras foi infinitamente superior ao Porto. E aí os portugueses ficaram estressados com isso, falando que o Palmeiras é pequeno, que isso ou aquilo, mas realmente eles se apequenaram para um time brasileiro. Os portugueses que sempre falam que são melhor que o Brasileirão, a Liga Portuguesa é melhor que a do Brasil, e aí agora estão tendo um choque de realidade. Então traz eles para jogar aqui no Brasil, que eu com certeza acho que vão perder. Provavelmente naqueles jogos 11 da manhã, na Ilha do Retiro, num domingo. Eu duvido que ganha do Sport, por exemplo. Gostou do que viu do Palmeiras? Achou um bom time sul-americano? Sim, achei um time. Não achei assim também tantas aventuras no Palmeiras. É um equipe mais ou menos. Tá, acho que o Palmeiras talvez tenha a melhor equipa que o Porto, mas o resultado eu acho que foi justo. O Palmeiras cometeu muitas faltas. Aquele miúdo que saiu, Rodrigo Moura, toda a vez que tocava na bola era rasteirado. Toda a vez. Acha o time do Palmeiras muito agressivo? Sim, sim. Aí eu discordo também. Eu acho que o Porto tava fazendo muita cera, cara. Era inacreditável. Amigos brasileiros, eu só quero dizer o seguinte: este é o pior Porto da história, e a melhor equipa sul-americana não consegue ganhar. Que é possível? Isto é o pior Porto de sempre. Nunca houve um Porto tão mau como este nos últimos 50 anos. Vocês não conseguem ganhar. Como é que é possível? O Porto em condições normais, o Porto fez a pior época da sua história. O Porto não é normal, passava o rodo neste Palmeiras. É que nem sequer há comparação. Como é possível não ganharem ao pior Porto da história? Pelo amor de Deus. Nunca se comparem. Se este ano jogassem com o Sporting ou com o Benfica, levavam um atropelamento. Com um Porto de qualquer ano, eram atropelamentos. Acaba por ser um bom resultado para o Futebol Clube do Porto, que agora tem todas as expectativas também de fazer melhor ainda perante o Inter Miami e o Al-Ahly. Vítor, concordas quando mexeu na equipa Martin Anselmi acabou por de alguma forma afetar aquilo que estava a ser a dinâmica do Futebol Clube do Porto? Boa noite a todos aí no estúdio. Sim, temos que concordar, só com uma diferença em relação àquilo que o Zé disse. Eu acho é que o Martin Anselmi percebeu aquilo que os brasileiros estavam a dizer, nos órgãos de comunicação social brasileiros, que o Futebol do Porto estava completamente esgotado fisicamente, perdeu o controle tático da partida, caiu e recuou no terreno, depois também queremos ouvir Rodolfo sobre isso, e a partir daí o Martin Anselmi agarrou-se claramente ao 0-0. Todas as substituições, com exceção a questão do Veiga pelo PP, acaba por ser uma compensação, mas com todo o respeito, o PP tem sido os piores jogadores do Futebol do Porto dos últimos meses. Portanto, foi uma surpresa enorme para mim ser o primeiro jogador a entrar. E depois, a partir daí, foi claramente agarrar-se ao 0-0 e com muito sofrimento, o Futebol do Porto conseguiu sair daqui com um empate e vivo neste Mundial. Tem 2 jogos que pode ganhar. O Al-Ahly é uma equipa incómoda, mas o Inter de Miami é uma equipa muito mais fraca do que aquilo parece. Não vamos olhar para os nomes. Vou só dizer isto que é importante. O Futebol do Porto não jogava há um mês. O Futebol do Porto não jogava desde o dia 15 de maio, quando defrontou o Nacional, ganhou por 3-0. No período em que o Futebol do Porto esteve sem competir, o Palmeiras fez 5 jogos. Portanto, eu estava à espera até que o início da partida fosse o período... Ah, cara, isso aí é desculpa de perdedor, né? Falar que o time não tava sem jogar e o outro tava jogando. Cara, eles teve tempo pra treinar. O Palmeiras não teve quase nenhum tempo pra treinar. mais difícil para o Futebol Clube do Porto. O
Futebol do Porto que não tivesse ritmo, mas não. O Futebol do Porto entrou bem no jogo, parecia que tinha o jogo taticamente controlado, com o decorrer da partida é que deixou completamente fugir esse controle. Portanto, eu não estava à espera que o Futebol do Porto quebrasse fisicamente, como se claramente quebrou, e sobretudo que os jogadores que entraram, Zé, também queria depois, pode dizer alguma coisa sobre isso, Mr. Otávio, sobretudo os jogadores que entraram, que foram jogadores para segurar o empate e serem defensivos, se tenham mostrado estar um pouco agressivos. O Futebol do Porto não conseguiu subir a linha de pressão para afastar o Palmeiras da entrada da área e foi praticamente dar-se à morte e ao massacre. Por isso, Zé, que eu acho que ele meteu o Noyan Pérez, tira o João Mário e desvia o Martim Fernandes, para ter mais um jogador para o jogo aéreo. Mas repara numa coisa, o Futebol do Porto este ano, não é? E acho que somos unânimes em dizer isso, não mostrou a agressividade que nós víamos no Futebol do Porto nos últimos anos, que o Futebol do Porto sempre foi uma equipa agressiva sobre o portador da bola, e este ano não conseguiu ser. Deixa eu falar desse jogo do Palmeiras, hein, contra o Porto. Deu orgulho de ver o Palmeiras jogar. Deu orgulho de ver um time brasileiro massacrando um time europeu o tempo todo. Eu falei que o Palmeiras era favorito para esse jogo. Eu falei que o Palmeiras tinha mais time que o Porto. Para acabar também essa babação de europeu, quando não é um grande time. O Porto, na minha opinião, é mais fraco que o Palmeiras e o Palmeiras mostrou isso hoje. Pressionou o jogo inteiro, perdeu o gol, mereceu muito a vitória o time do Palmeiras. Sabe por quê? Porque não se acovardou, não teve medo de time europeu e quem teve medo foi o Porto, que foi encurralado no primeiro tempo, no segundo tempo. No fim do jogo deu até pena do Porto. Foi um massacre do Palmeiras, o Porto valorizando o resultado, se retrancando. Ou seja, orgulho de ver um time brasileiro sul-americano, tá, pressionando do jeito que pressionou um time europeu. O Porto tá entre as principais potências europeias? Não, não tá. O Porto foi terceiro colocado no campeonato português esse ano. Mas só de ver um time brasileiro encurralando e mostrando pro mundo que os times brasileiros hoje tão fortes e tão investindo para isso, cara, dá orgulho. Foi foda a partida do Palmeiras hoje. O Palmeiras mereceu muito a vitória, mostrou que é gigante e o Porto se apequenou diante da personalidade do time do Abel Ferreira. Amassamos cara, hein? Mas o que é? Padeiro? O que vocês são? O que é padeiro? Que é servente de pedreiro? O que vocês são? Que susto, amassou o quê? Cuidado vocês não perderem pro time do Egito, que é bom time, e o Messi também, hein? Então tá todo mundo igual, todo mundo com 0-0 e 0 gols, diga-se de passagem. O Palmeiras teve uma participação boa, realmente jogou mais que a equipe do Porto, principalmente fisicamente. O Palmeiras fisicamente tá lá em cima com o time do Porto, que é um time grande, mas o Palmeiras realmente merecia vencer o jogo. Enfim, rapaziada, até o pessoal, os portugueses falando sobre esse jogo contra o Palmeiras, pra mim o Palmeiras fez um jogo superior ao do Porto, merecia a vitória de 1 até 2-0, mas realmente desperdiçaram muitas chances e o Porto se retrancou. Eu nunca tinha visto algo parecido, um europeu se retrancar contra o brasileiro, essa foi a primeira vez e o Palmeiras está de parabéns por ter jogado tão bem contra um time europeu, já que eles falavam tanto que não ia conseguir. Eu ouvi muita gente na imprensa falando que era uma derrota já pro Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu jogar muito bem. Mas comente aí sua opinião, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!